Bom dia. Então hoje eu vou deixar essa videoaula bem curtinha, só para introduzir os conceitos relativos à química da vida. Então algumas reflexões a respeito dessa química orgânica, como que foi o histórico desse processo. Então hoje a gente vai fazer apenas umas reflexões, tá? Eu vou postar o material para vocês podem dar uma olhada em seguida e seguir as instruções que estarão no ambiente virtual. Então apenas trazendo um pouco de luz, nesse histórico da química orgânica, da química da vida, nós podemos avaliar que desde das primeiras eras do desenvolvimento do ser humano, enquanto éramos primatas, que a utilização dos compostos orgânicos já era um fato. A gente começou com o advento do fogo. Tá? O fogo é a primeira manipulação desses compostos orgânicos, onde nós temos o combustível e o comburente. O combustível, seja ele a madeira, seja o petróleo, e hoje nós temos uma gama de outros combustíveis, mas especialmente a madeira, em contato com o oxigênio, utilizando uma fonte de energia inicial, que é o próprio fogo, você inicia um processo de combustão. Tá? Então, nós podemos avaliar a manipulação de compostos orgânicos começando com a descoberta do fogo e a sua utilização. Sendo que essa energia liberada pelo fogo era aproveitada em fornos desde a Mesopotâmia, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Então já tem aí muito tempo que se utiliza esse fogo inicialmente para proteção, mas a manipulação mesmo se deu na Mesopotâmia com o objetivo de produzir as cerâmicas, as peças cerâmicas que eram aquecidas utilizando a combustão através da madeira. Então o ser humano ele já vem desde muito tempo utilizando esses produtos orgânicos e manipulando eles. Um outro exemplo, também na pré-história, é a utilização do álcool etílico. Através da fermentação do suco de uva, obtém-se o vinho, ou a oxidação do vinho, se obtém o vinagre. É como se o vinho azedasse. Então nós percebemos que a utilização desses compostos orgânicos já tem relatos há muito tempo. No final do século XVIII e começo do século XIX, os químicos começaram a dedicar os estudos para entender essa química da vida, como que o organismo físico ele se manifestava, as reações que tinha neles. E um pesquisador chamado Celli, ele obteve sucesso conseguindo isolar o ácido lático, que é obtido a partir do leite, que é responsável por azedar. Quando você deixa o leite, por exemplo, aqui nesse calor nosso no Tocantins, você deixa ele fora da geladeira, ele azeda. Então, o que promove esse processo de azedume dele? Então são vários fatores, ou você adiciona um outro composto ácido que desencadeia essas reações, ou então os próprios micro-organismos que lá proliferam e a secreção desse micro-organismo gera o ácido lático, que faz com que o leite azede e outros alimentos também. Então, como todas as substâncias orgânicas conhecidas eram todas extraídas, porque acreditava-se que não poderia produzir sinteticamente, ou seja, no laboratório, produzir compostos orgânicos. Já os inorgânicos não, já era bem conhecido, já era manipulado, fazia-se reações, produziam-se sais, produziam-se ácidos, bases. Então, o conhecimento da química inorgânica já estava mais consolidado. Agora, quando falava de química da vida, já dizia-se que não é possível. Para a gente produzir um composto orgânico, precisa de uma força vital. E essa força vital apenas os seres vivos têm. Então não é possível sintetizar esses compostos no laboratório. Contudo, um grande pesquisador sueco, Berzelius, propôs então a teoria da força vital. Então não é possível sintetizar compostos orgânicos. Então os pesquisadores pararam por aí.
Não, não é possível, então tudo bem, vamos só extrair esses produtos, seja ele de animais, seja ele de plantas, mas não vamos tentar sintetizar. E essa crença da força vital, ela se estendeu durante muito tempo, sendo que a ureia, que é muito utilizado hoje como fertilizante, ele era um produto da decomposição da proteína. Então os organismos vivos alimentavam-se e na sua secreção, na urina, saiu ureia, que era um produto dessa degradação do metabolismo da proteína. Então não era possível sintetizar. Se eu quisesse ter ureia, eu teria que retirar ela da urina. Contudo, um outro pesquisador, French, em 1828, ele conseguiu sintetizar ureia em laboratório. Ele pegou o cianeto de amônio, fez um aquecimento, o cianeto de amônio, que é inorgânico, aqueceu ele e produziu a ureia. Então, a partir daí, os químicos perceberam que não tem essa teoria da força vital e que é possível sim sintetizar compostos orgânicos em laboratório. E isso ajudou muito, porque aí, tirando essa crença limitante, eles começaram a pesquisar, a produzir e viram que sim, que é possível produzir esses compostos orgânicos. E para a gente ter uma ideia, quando no próprio processo de produção desses compostos orgânicos, na década de 80, 1880, conseguiu-se chegar já a 12 mil compostos orgânicos sendo sintetizados. Já em 1910, a quantidade desses compostos orgânicos aumentou para 1 milhão. Olha como que vem crescendo, de 12 mil foi para 1 milhão. Em 1940, a quantidade aumentou e assim sucessivamente. E hoje, em 1990, nós temos uma quantidade de 7 milhões de compostos orgânicos já sintetizados. Em 1990. Agora, para a gente ter uma ideia, já os compostos inorgânicos que se tem relato até hoje, a estimativa é de 200 mil. Então veja, a química orgânica que é recente, que é apenas no fim do século XIX, hoje já tem mais de 7 milhões, e já a química inorgânica, que é mais antiga, hoje nós temos estimativa de 200 mil apenas compostos. Então a química orgânica, ela é extremamente relevante. E hoje, quando nós falamos tecnologicamente, olha a nossa volta. Grande parte dos produtos são produtos orgânicos. Nós vamos perceber que o data show, o celular, o carro, a carcaça de plástico, polímero, também de origem do petróleo, são produtos orgânicos. Nós vamos identificar nos medicamentos. Hoje, a maior parte dos medicamentos são produtos orgânicos, não são inorgânicos. Então existe uma dependência muito grande. O combustível, hoje, como que vive-se sem combustível? Então os compostos orgânicos, eles tomaram uma dimensão tal que hoje o nosso modo de vida sem esses compostos orgânicos são praticamente impossível. Então todo composto orgânico é aquele que apresenta na sua composição o elemento central, o carbono. E a partir dessa ideia central identifica-se a química orgânica, que é um rumo da química que estuda compostos do elemento carbono, que apresenta algumas propriedades e características bem específicas. Então, os compostos orgânicos estão presentes em todos os seres vivos, em nosso organismo, desconsiderando-se a água, então tirando fora a água, há mais de 60% em massa de compostos orgânicos, na forma de proteínas, lipídios e carboidratos. Os carboidratos, como o açúcar comum, como a massa, o macarrão que nós ingerimos, são constituídos de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Então, além dos compostos orgânicos naturais que estão presentes em todos os alimentos que ingerimos, o ser humano conseguiu sintetizar um número muito grande de novos compostos orgânicos, que se tornaram responsáveis por modificações dos nossos hábitos de vida e dos quais acabamos nos tornando dependentes. O exemplo é o plástico, a medicação, em geral os medicamentos são compostos que não existem na natureza, que são parecidos ou outros bem diferentes, que foram sintetizados e que apresentaram alguma ação específica. Tá. Então, era isso que eu queria passar para vocês, apenas uma visão geral, tá, da química orgânica, de como iniciou, umas reflexões bem interessantes. Eu estou postando material e na próxima aula, na semana seguinte, nós vamos começar a aprofundar mais o conhecimento, onde nós vamos já começar a ver a classificação desses compostos orgânicos e também um pouco de nomenclatura, ok? Então, até a próxima aula. Abraço!